Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Bússola, a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios e política, uma parceria da revista Exame e do grupo FSB. Eu sou Rafael Lisboa e vou ser o mediador desse bate-papo de hoje sobre inovação aberta. Diante dos desafios inéditos da pandemia, que demandam processos ágeis e ideias criativas, a inovação aberta é a aposta de muitas empresas para reagir à crise. A parceria com startups nacionais e estrangeiras tem ampliado o horizonte das companhias brasileiras mais tradicionais em termos de criatividade e transformação digital. Nos últimos 5 anos, o número de empresas que se conectaram a startups em busca de soluções inovadoras para os seus negócios cresceu 20 vezes. Ainda assim, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, realizada pelo Instituto FSB e divulgada em julho, mostra que apenas 2 em cada 10 grandes e médias indústrias do país já participaram de alguma iniciativa de inovação aberta. Com o projeto de lei do governo que cria o marco legal das startups e acaba de ser enviado ao Congresso, a expectativa é estimular o empreendedorismo nessa área e fomentar um ecossistema mais inovador no Brasil, que apesar de ser a 9ª economia do mundo, ocupa apenas a 62ª posição no índice global de inovação. Quais os desafios e as oportunidades para que a inovação aberta avance e ajude o setor produtivo a enfrentar a crise de forma mais ágil? É o que nós vamos debater hoje aqui com os nossos convidados, que eu vou apresentar agora. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. Muito obrigado pela sua participação, senador. Quem também está aqui com a gente é o Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado pela participação. A Giana Sagazio, diretora de inovação da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Obrigado, Giana, pela participação, seja bem-vinda. O André Medina, gerente de inovação da Andrade Gutierrez. Obrigado pela participação, André, seja bem-vindo. E o Alfredo Deac Júnior, executivo de negócios estratégicos do Google Cloud. Obrigado, Alfredo, pela participação. E meu muito obrigado também a você que nos acompanha pelo YouTube. Mande perguntas para a gente, seus comentários, participe, porque a ideia é que essa conversa seja bastante interativa e dinâmica. Vamos conversar, então, o nosso bate-papo aqui? Senador Isalci, o senhor tem destacado nos seus discursos aqui durante a pandemia que o trabalho de inovação de startups tem ajudado a dar resposta às crises sanitária e econômica. Inclusive, o senhor costuma citar a parceria firmada entre a BDI, que participa aqui do nosso debate, o Senai e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapa, que permitiu a criação da categoria Missão contra a Covid-19 no edital de inovação para a indústria, com investimentos de R$30 milhões em projetos inovadores, tanto no combate à doença, quanto no combate aos efeitos econômicos e sociais da Covid. A gente sabe que as limitações impostas pela pandemia, elas têm exigido das empresas mais criatividade, mais agilidade, a capacidade de fazer mais com menos. Ou seja, as dificuldades acabam se tornando uma espécie de estímulo à inovação. Então, como presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, o senhor acha que os desafios trazidos pelo coronavírus podem representar uma oportunidade para a inovação aberta avançar efetivamente no país, como se fosse um divisor de águas, e assim ajudar a retomar, ajudar na recuperação da economia brasileira? Bem, com certeza, né? O Brasil antecipou pelo menos aí uns 10 anos nessa área de tecnologia em função da pandemia. Quase que uma forçação de barra, porque se deixasse correr normalmente, levaríamos aí 10, 20 anos para a gente chegar onde nós temos que chegar agora para atender realmente, principalmente as pessoas, né, que têm mais dificuldade de acesso. Infelizmente, no Brasil, ciência, tecnologia e inovação não é prioridade, né? Não, nem na formação, nem no investimento. Essa questão das startups, a gente já vem debatendo há muito tempo, né? Fizemos vários encontros, inclusive na CNI, na MEI, Movimento Empresarial pela Inovação, né? Eu que fui um dos autores da inovação na Constituição, né? Já existe um marco regulatório tramitando no Congresso há muito tempo, um projeto do JHC, inclusive já debatido. O que nós vamos fazer é apensar aquele projeto encaminhado pelo governo federal para dar mais agilidade, porque o que está faltando no Brasil, nessa área, é segurança jurídica, não é? Desburocratização, não é? Investimento, poder de compra do Estado. Tudo isso é necessário
para você alavancar realmente as startups no Brasil. Os brasileiros, os jovens brasileiros, são muito criativos, talvez os mais criativos do mundo. Então, nós temos que pegar esse potencial que nós temos. Infelizmente, na educação não é estimulado. Nós não temos na educação básica nenhum incentivo ao empreendedorismo, à inovação, né? Então, a gente precisa retomar isso, começando da escola. Mas tem muito jovem das faculdades, das universidades e fora dela, com muita criatividade. O que precisa é desburocratizar, é ter mais financiamento, né? Mais segurança jurídica, e é isso que o projeto prevê e é o que nós vamos discutir no Congresso Nacional. Obrigado, senador. O senhor falou aí da importância de fomentar esse ecossistema inovador no país, e esse é um dos papéis da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, por meio de interlocução com a iniciativa privada, os governos, a academia, enfim, fazendo a conexão de todos esses players, né? Inclusive, tem um programa aí da BDI, o Conexão Startup Indústria, que promove justamente a conexão entre empresas e startups para prototipar ideias e soluções. A edição desse ano ajudou a conectar o dobro de startups e o triplo de empresas em comparação à edição anterior. E a gente já falou aqui, né, na minha primeira pergunta aí para o senador, do edital de inovação para a indústria, que em parceria com o Senai e a Embrapa, a BDI criou essa categoria Missão contra a Covid-19, que também ajudou a incentivar projetos nessa área. Mas, Igor, quando a gente olha os índices globais de inovação, a posição do Brasil lá atrás ainda é muito desproporcional ao tamanho da nossa economia, né? Ainda que a gente reconheça aí alguns avanços, né, em relação ao programa Conexão Startup Indústria, ao edital desse ano, a gente vê que o Brasil ainda está muito lá atrás. Isso reflete, claro, na produtividade e na competitividade da nossa indústria. Quais são, na sua opinião, os entraves que dificultam a ascensão do país mais rapidamente nesse ranking de inovação? O que pode ser feito? Rafael, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês nessa discussão, que eu considero uma das discussões, eu acho que seminais do país. Queria também saudar aqui os senadores Alci Lucas, a Giana, o Alfredo, o André, que compartilham conosco desse momento. Vou ser muito rápido aqui, sucinto na resposta e muito direto, tá, Rafael? Você comentou aí sobre o Índice Global de Inovação. É bem verdade que nós melhoramos aí da 66ª posição para a 62ª posição, numa amostra de 131 países, né? Ou seja, nós estamos, se considerarmos uma curva normal, né, nós estamos ali na média, exatamente ali no meio dessa distribuição. Mas quando a gente fala, por exemplo, em competitividade, né, que eu tenho um ranking aí um ranking de competitividade digital, numa amostra aí de 63 países, nós estamos algo em torno aí de 51ª posição, né? Já nesse ranking nós estamos ali, se pegarmos a distribuição normal, né, na cauda não muito boa, né? Na pior a situação cauda, ainda é pior, né? A situação piora. É óbvio, né? Esses dois índices eles não são plenamente comparáveis, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a inovação, se por um lado a inovação nós estamos na média, por outro lado, na competitividade, nós estamos na cauda, acho que pior da distribuição, né? Óbvio, porque a inovação ela é parte só de um processo de competitividade, né, país, ainda mais num processo de competitividade digital. E aí você me faz a seguinte pergunta: ora, quais são os principais entraves? Eu vou ser muito direto e dizer, eu vejo hoje 3 grandes entraves, tá? O primeiro grande entrave que eu vejo é a questão dos ecossistemas de inovação muito descoordenados no Brasil. Nós temos centros de excelência, né, alguns no Nordeste, vários no Centro-Sul do país, alguns poucos no Norte do país, alguns no Centro-Oeste, todos eles, né, com as suas próprias vocações, mas ainda estão muito desconectados um do outro e servem a propósitos, eu diria, estruturantes para a economia brasileira. Então, temos uma missão no país que é estruturar esses ecossistemas de maneira coordenada e pujante. Isso é o primeiro entrave. O segundo entrave que eu vejo é a questão do financiamento. Aliás, senadores Alci Lucas está aqui, é autor de uma proposição muito importante legislativa. Há um contingenciamento hoje, por exemplo, do FNDCT, ou seja, nós temos um problema de financiamento muito grave, que muitas vezes, num país que se pretende inovador e que se pretende ter uma economia com crescimento sustentável, né, os recursos para a inovação não chegam.
Esse é para mim, um grande problema que eu vejo hoje, um grande entrave. E o terceiro entrave que eu vejo hoje, não menos importante, e que eu acho que não tem sido endereçado da melhor maneira possível, é da qualificação profissional. Sabe, Rafael? Não adianta nós colocarmos recursos, né, jorrarmos recursos na economia, se nós não tivermos profissionais qualificados. Eu sempre trago à tona, e aí para ir concluindo, para não tomar muito tempo de todos, um programa que eu, na época que fui secretário do extinto Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós fizemos, que é o Programa Brasil Mais Produtivo. Nós conseguimos colocar na linha de produção inovação, tanto de processo quanto de produto. Chegou um ponto em que nós colocamos mais sensores na linha de produção e a empresa não aumentava a produtividade dela, Rafael. E a razão era o seguinte, todos nós temos hoje um smartphone, e a pessoa que pegava e coletava aquelas informações não sabia ler um gráfico, por exemplo, de pizza, não sabia ler um gráfico de tendência, não conseguia tomar uma decisão gerencial para aumentar a produtividade daquela empresa. Portanto, a qualificação profissional é hoje um dos grandes entraves que nós temos. Então, eu fecho com esses 3 grandes entraves. Obrigado, Igor. Então, eu aproveito, para chamar aqui a conversa a Giana, porque quando a gente pensa em programa de qualificação profissional, logo vem à mente o SESI e o SENAI, principalmente o SENAI, né, que são organizações que têm como foco levar a inovação para a ponta, para o profissional, desde da educação básica até a educação profissionalizante. E a gente sabe que a inovação, né, Jana, ela é fundamental para que o Brasil consiga dar um salto na implementação da indústria 4.0, né, e se torne mais competitivo. O tema é prioridade da CNI, e os empresários reconhecem a urgência, inclusive aquela pesquisa que eu citei logo no início, mostra que 83% das empresas ouvidas afirmam que precisarão de mais inovação para crescer e sobreviver no mundo pós-pandemia. Então, eu queria que você explicasse, Jana, como é que a CNI tem trabalhado para ampliar a capacidade de inovação da indústria brasileira, enfim, que você detalhasse um pouco os programas de qualificação profissional que o Igor falou aí, que são fundamentais, e quais as iniciativas específicas para estimular a inovação aberta. Você está no silencioso. Obrigada, Rafael, pelo convite. Eu saúdo aqui a todas as pessoas que estão acompanhando essa live, aos meus colegas, né, que participam aqui dessa conversa. Como vocês sabem, para a CNI, a inovação é fundamental, é o fator estratégico para fortalecer a indústria no Brasil, aumentar a produtividade e a competitividade e para as organizações e para o país, e assim dinamizar a economia e gerar, de fato, bem-estar para a população. Com essa compreensão, a CNI criou, junto com lideranças empresariais, em 2008, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento das principais lideranças empresariais, em parceria com autoridades do governo, com representantes da academia, das universidades, dos ICTs, né? E com representantes tanto do executivo e do legislativo, para impulsionar uma agenda de inovação para o país, uma agenda que, de fato, possa contribuir com o fortalecimento, né, da ciência, da tecnologia e da inovação e impulsionar a nossa economia, entendendo que a inovação é o fator que gera desenvolvimento econômico e social para os países. A MEI, ela vem crescendo ao longo desse tempo. Hoje nós temos aí por volta de 500 das maiores lideranças empresariais que participam de uma maneira muito ativa, contribuindo tecnicamente para as formulações. Então, os nossos objetivos, primeiramente, nós colaboramos, temos uma parceria com o governo para contribuir com propostas de políticas de inovação que sejam mais eficazes e que tragam resultados para o país, né? Então, a MEI ela tem uma história de ter participado de toda essa luta para inserir a inovação na Constituição brasileira, da formulação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação,
da formulação de propostas de regulamentação desse marco, de contribuições para as políticas de inovação, né? E formulando também contribuições para poder, por exemplo, junto aí com o senador Isalci, que tem feito um trabalho brilhante, né, para avançar com essa agenda no Brasil, propor o descontingenciamento do FNDCT e também transformar o fundo em um fundo contábil e financeiro, de forma a assegurar que esses recursos sejam, de fato, utilizados para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no Brasil. Então, eu estou dando alguns exemplos da atuação da MEI. A gente entende que esse PL, hoje, ele é estratégico, porque esse ano, apesar do fundo ter arrecadado mais do que o que se esperava, nós tivemos apenas 900 milhões, né? Nós temos apenas 900 milhões de recursos para utilizar para o desenvolvimento de CTI no Brasil, enquanto os países mais inovadores e desenvolvidos estão investindo na ordem de trilhões, né? E, caso esse PL não seja aprovado, o ano que vem nós teremos menos ainda, 500 milhões, apesar do fundo, existe uma previsão dele arrecadar por volta de 7 bilhões. Então, eu estou citando isso porque isso é um trabalho que a MEI se engaja bastante, mas também temos outros trabalhos igualmente importantes, como uma contribuição para o desenvolvimento de recursos humanos para inovação. Na MEI nós temos um GT de engenharia e educação STEAM, né, que são metodologias para estimular os jovens a seguirem nas carreiras de tecnologia e inovação. Nesse GT, a MEI fez uma proposta de modernização do ensino de engenharia, entendendo que nós precisamos formar engenheiros e engenheiras para atuar nessa quarta revolução industrial, estarem preparados para esse mundo da inovação. Essa proposta, ela recebeu adesões, né, contribuições, e da BENGE, da Secretaria de Educação Superior do MEC, à época, e do próprio Conselho Nacional de Educação, e hoje nós temos as novas diretrizes curriculares de engenharia, que foram formuladas a partir da demanda, ou seja, das empresas que contratam, né, os engenheiros e as engenheiras. Hoje, esse GT trabalha com a implementação dessas novas diretrizes e também fazendo benchmarking de metodologias STEAM para que a gente possa estimular cada vez mais jovens, profissionais em todas as áreas e em todo o período de educação para entrar para essas carreiras de tecnologia e inovação. No que diz respeito a financiamento e inovação, nós concordamos com o que o Igor colocou. É necessário uma total reformulação, né, do financiamento e inovação no Brasil. Países da OCDE hoje, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos países como a Coreia e Israel que estão chegando a 5% do PIB, e o Brasil está por volta de 1,26% do PIB, né? Então, como você mesmo disse, sendo a 9ª economia do mundo, para que a gente possa continuar sendo a 9ª economia do mundo e avançar, né, superar a crise de saúde que foi colocada pela pandemia e também as crises econômicas e sociais que nós estamos vivendo, é necessário aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, entendendo que são esses investimentos que vão estimular o setor produtivo, a indústria, e a fazer os transbordamentos na sociedade e gerar uma dinamicidade na economia para que a gente possa avançar. Então, voltando aqui a essa agenda de trabalho da MEI, também reconhecer... aí vou voltar um pouquinho nessa agenda de financiamento. Eu convido vocês, quem estiver acompanhando essa live, a conhecer o MEI Tools,
que é uma publicação da MEI que reúne todos os instrumentos disponíveis no Brasil hoje para apoiar a inovação empresarial. Então, o MEI Tools, ele apresenta tudo que pode ser financiado com esses instrumentos que estão disponíveis, como esses instrumentos se complementam e em que momento as empresas podem usar esses instrumentos. Nós temos mais de 50 instituições que participam do MEI Tools, BNDES, FINEP, a própria BDI, CNI, SESI, SENAI, IEL, Embrap, enfim, todas as instituições que têm instrumentos para apoiar a inovação participam do MEI Tools, e essas informações estão atualizadas, né, de uma forma bastante didática para ajudar as empresas a inovar mais. Numa agenda de inserção global via inovação, nós criamos as imersões em ecossistemas de inovação, já fizemos mais de 25 imersões, mais de 500 executivos passaram por essas imersões, visitamos o Brasil, porque muitas empresas não conhecem, né, a nossa própria infraestrutura, né, os institutos SENAI de Tecnologia e Inovação, os institutos que estão credenciados pela Embrap, e então a gente organiza, sim, imersões no ecossistema de inovação do Brasil, mas também no exterior, né, nos Estados Unidos, Costa Leste, Costa Oeste, Alemanha, Itália, Suíça, Suécia, Israel, já tivemos 3 vezes, a gente teve o prazer de ir com o Igor, né, Igor, para Israel juntos, e China. Então, isso nos dá uma visão do que de fato está acontecendo nesses países, como os governos estão liderando essa corrida pela tecnologia e inovação no mundo, e o que nós podemos fazer para aumentar e fortalecer a inovação no nosso país. E nessas imersões, nós conhecemos o SOSA, que é uma empresa internacional de inovação aberta. Eles são uma plataforma internacional de inovação aberta, eles são de Israel, estão em Tel Aviv, mas também estão em Nova York, e em vários outros países, Alemanha, Inglaterra, Austrália, e com isso, com o objetivo de fortalecer a inovação nas empresas e entendendo que a inovação aberta ela é importantíssima para que as empresas possam avançar, né, por se tratar de uma forma rápida de ajudar a empresa a inovar, também muitas vezes com vantagens, com menos investimentos, não tão grandes quanto se ela fosse investir em ter um departamento específico, contratar profissionais para isso, dedicados, e também a celeridade que ela proporciona. Nós fizemos essa parceria com o SOSA, então estamos, desde o meio do ano, atuando, operando conjuntamente, CNI e SOSA, para apoiar as empresas com a inovação aberta. Mais do que isso, apoiar as empresas a buscar soluções para os seus desafios, né? E um grande diferencial é que a gente busca o que a gente chama de Deep Tech, que são tecnologias avançadas e inovações disruptivas. Obrigada. Maravilha, acho que essa parceria aí é super importante. E aí eu vou aproveitar, Jana, para chamar aqui para esse nosso bate-papo o André Medina, da Andrade Gutierrez, porque ele tem aí o exemplo concreto de como uma empresa se beneficia ao investir em inovação aberta. A Andrade Gutierrez é reconhecida como uma das construtoras mais inovadoras do Brasil, tem um programa de aceleração de startups, o Vetor AG, que já está na sua 3ª edição. Eu queria, então, André, que você explicasse por que investir em inovação aberta é um bom negócio, como é que se dá essa parceria da AG com as startups, e, se possível, você poderia citar para a gente alguns exemplos de soluções inovadoras que esse ecossistema já proporcionou desde 2018, quando foi criado o programa. Bom, muito bacana. Obrigado, Rafael. Começando, né, pela primeira pergunta, aí, por que vale a pena, né, investir em inovação aberta?
Eu sou um grande entusiasmo, né, por esse tema de inovação aberta, eu acredito muito. Obviamente, a gente não pode deixar de fazer inovação interna também, eu acho que são complementares, dependendo da estratégia da empresa, né? Mas por que é interessante, né, investir em inovação aberta? Primeiro que reduz o tempo, o custo e o risco de se inovar, né? Então, quando a gente está fazendo aí parcerias com centro tecnológico, com universidade, com startups, ou até grandes fornecedores mesmo, nossos próprios clientes, isso nos ajuda a reduzir o nosso tempo, né, de encontrar uma solução que já está sendo desenvolvida, muitas vezes na universidade, na startup já tem algo pronto. O risco é compartilhado, então eu consigo compartilhar o risco também com essas empresas. E também o tempo, obviamente, né, ele reduz drasticamente. Outra coisa, isso automaticamente, né, aumenta o nosso retorno sobre o investimento, né, então isso também ajuda nesse ponto. Abre novos mercados, novas oportunidades, então eu consigo entender, às vezes, muitas soluções que a gente traz para dentro da Andrade Gutierrez, por exemplo. Ele vem de outro setor, ele vem de um setor de óleo e gás, e eu consigo trazer aquela tecnologia para o nosso setor e adaptar à nossa realidade, então isso também traz um grande benefício, né, de estar próximo de novos mercados, cria novos modelos de negócio, fontes de receita diferentes também, que a gente não estava acostumado, então isso tudo é interessante também. Além da gente poder utilizar, né, esse conhecimento já existente no mercado, acho que isso é um grande ponto positivo, né? A gente, por mais que a gente tenha diversos especialistas, né, a gente não consegue ter todo o know-how, né, espalhado pelo mundo. Então, quando a gente faz a inovação aberta, eu consigo buscar todo esse conhecimento no mundo inteiro para poder pegar o melhor de cada mercado, o melhor de cada setor, o melhor dos especialistas, né, e trazer isso como parceria, né, em benefício mútuo na inovação aberta. E, além disso, a gente tem toda uma criação de uma cultura organizacional também, né, a gente tem toda essa parte de estar com startups, a gente gera uma cultura de inovação muito interessante, a forma de trabalhar da startup, né, mais ágil, mais flexível, então isso também agrega muito para a nossa empresa, né? E, obviamente, sempre inovando, focando nos nossos clientes, né, trazendo soluções para eles, inovando junto com o nosso cliente, inovando junto com nossos fornecedores para poder entregar uma solução melhor para os nossos clientes, junto a universidades, inclusive até junto com os nossos próprios concorrentes, né, que é o que a gente chama aí de competição, né, cooperar com nossos competidores também. Acho que isso também faz sentido para crescer todo o mercado, automaticamente crescer todo o ecossistema de inovação do nosso país, né? Então, eu acho que esses são os grandes benefícios da inovação aberta, sem deixar de lado, obviamente, a inovação interna, que também é necessário, é estratégico em algum momento, né? A segunda pergunta sua foi baseada no como que se dá essa parceria, né, da AG com as startups, com esse mundo, né? A gente tem o Vetor AG, que é o nosso programa de inovação aberto, né, podem acessar o nosso site pelo www.vetorag.com.br, e lá a gente tem desafios que a gente lança anualmente, alguns desafios específicos, para poder trazer soluções para serem aplicadas nas nossas obras, né, as maiores obras do Brasil. Aí a gente consegue ter testes pilotos sendo realizados nas nossas obras, e a qualquer momento a gente também recebe soluções aplicadas a qualquer área da empresa, né? Então, não só no nosso core, que seria realmente a construção e a engenharia, mas também nas áreas adjacentes, como jurídico, compliance, RH. Então, soluções desse tipo a gente está sempre aberto a entender e ver se é aplicável à empresa para realmente trazer benefícios a todo momento e em todas as áreas, né? Esse é o nosso foco principal. Então, todo o nosso contato com as startups é através do nosso programa do Vetor AG. Bom, e aí você pediu alguns cases também, né? Como que a gente pode dar case? A gente tem diversos cases, né? Vou tentar resumir em alguns aqui pelo nosso tempo. Mas eu posso citar cases aí vindo da universidade, então isso é muito bacana, né? A gente tem pesquisadores aí que tiveram contato com a gente, que trouxe, por exemplo, uma solução de um magnetizador de água, e essa água magnetizada, ela é utilizada no concreto, trouxe economias aí de 4%, né, de economia de cimento e insumos e aditivos, né, do concreto. Isso aí, se fosse utilizado desde o início de uma obra como Belo Monte, por exemplo, teria dado uma economia aí de mais de 22 milhões. Então, esse tipo de parceria é muito interessante, vindo realmente uma parceria desse tipo da área acadêmica. Outro exemplo que a gente usa, né, é o lançamento de cabo-guia, de linha de transmissão através de drones, né, primeira vez que a gente fez isso utilizando aqui no Brasil. Então, isso também nos trouxe aí uma redução, né, na supressão vegetal, então a gente deixou de desmatar aí quase 70% de uma área, se fosse feito do modo tradicional que era feito. Então, isso também é uma economia muito bacana. Outra economia aí também com a ConstruCode, outra empresa, né, uma startup que traz a digitalização dos nossos projetos. Então, a gente não imprime mais projetos em campo, né? Então, os projetos estão sempre atualizados em tempo real, em campo, né? Diminuindo todo o nosso retrabalho
com projetos atualizados, além da economia, óbvia, de impressão de projetos, né? Então, isso também é muito bacana. Bom, temos diversos outros cases, né? A Sanil também veio para a gente trazer uma tecnologia aí, fotovoltaica orgânica, né, que a gente consegue levar isso para os canteiros de obra, primeira vez utilizado no mundo também, num canteiro de obra, essa energia fotovoltaica orgânica, né, que é uma placa solar flexível, semi-transparente, leve, que eu consigo desmontar de um canteiro e montar no próximo canteiro. Isso traz uma economia aí de diesel para a gente, né, e, enfim, trazendo também um benefício ambiental muito interessante, além de, obviamente, proporcionar uma energia nos nossos canteiros, onde não tem acesso, muitas vezes, né, à eletricidade. É muito bacana quando você traz esses exemplos, porque a gente consegue ver de maneira mais concreta como é que essa conexão aí entre uma grande empresa e as startups, como é que essa conexão traz frutos para todos os lados, né? Como a Jana tinha falado aqui, quer dizer, a startup ela consegue trazer mais agilidade, do ponto de vista de investimento, é interessante para a empresa também. Tem uma espectadora aqui que está nos acompanhando agora, a Regina Valente, que fala o seguinte: de um lado, as grandes empresas oferecem estrutura e escalabilidade. De outro, as startups oferecem velocidade e conhecimento e inovação. É o melhor cenário possível e elogia aqui a escolha do tema aqui pela Bússola. E eu acho que ela conseguiu resumir bem, né? Acho que é um casamento perfeito. E para que esse ambiente seja possível, a tecnologia é fundamental, e a gente tem aqui um representante do Google Cloud, que é justamente para falar com a gente da computação em nuvem, que é um ambiente muito importante para inovação aberta, tanto para coleta e análise de dados, para que os desenvolvedores criem, testem e implementem aplicações e infraestrutura confiável e escalável. É o ambiente dessa nova economia, né, Alfredo? Mais colaborativa e tecnológica. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais são os recursos da plataforma de nuvem do Google e que diferencial essas ferramentas têm para a inovação aberta. Rafael, obrigado aí pela oportunidade, e sempre um privilégio aprender com pessoas tão importantes aí sobre esse assunto de transformação startup. Basicamente, a Google Cloud, com o setor público, ela atua muito no fornecimento de infraestrutura, mas quando se fala de nuvem, a nuvem ela é muito mais um habilitador de competição, um habilitador técnico, do que efetivamente apenas uma infraestrutura, como a gente muitas vezes pensa. Então, aquele modelo antigo de a gente alugar uma máquina de um data center, isso não é mais o core da nuvem, não é mais o objetivo da nuvem. A nuvem está muito mais em habilitar empresas grandes ou pequenas a utilizar soluções que já estão prontas e focar muito mais no seu negócio, muito mais na sua especialidade, do que efetivamente na administração de infraestrutura computacional. Então, quando você fala em como isso habilita uma startup, eu posso dar um exemplo de uma startup brasileira, a Pitang, por exemplo, que desenvolveu dentro dessas ferramentas de inteligência artificial da Google, uma ferramenta que pega uma determinada audiência judicial, uma audiência de um Senado, por exemplo, de um Congresso, de uma Câmara Legislativa. Ele consegue captar aquele áudio-vídeo, fazer uma transcrição daquela reunião, separando as pessoas que vocalizam, fazendo a indexação desse áudio com aquele texto, fazendo a tradução se alguém fala em uma outra língua, no final criando legenda para pessoas que têm alguma deficiência possam ler ou ouvir, caso não possam ler, aquilo que está sendo falado. E, como uma startup, ela estava focada aqui num projeto pequeno por um órgão de governo, o Ministério Público do Nordeste, e, de repente, nós vimos naquilo a capacidade dela em se globalizar. E hoje, com essa solução, usando uma estrutura de nuvem, ela não só pegou aquilo que ela teve competência para fazer muito bem para uma organização de Estado brasileira e levar para outros países a mesma solução, usando a mesma estrutura de nuvem, sem ter o retrabalho de reescrever aquilo em outra língua. Então, esse conceito de ofertar soluções de tecnologia para que organizações mais ágeis, como as startups, possam usufruir dessa tecnologia para desenvolver suas tecnologias e globalizá-las, esse é o grande instrumento que a nuvem traz. Ou seja, é uma democratização. Exatamente, ela democratiza. Uma grande empresa como a Andrade Gutierrez, que tem a capacidade de investir em seus laboratórios, mas também pega aquele pequenininho que é composto por uma única empresa e consegue, com a tecnologia da nuvem do Google Cloud, levar isso ao mundo.
Eu acho que esse é o grande mudança dessa cultura de nuvem. Tá ótimo, obrigado. Eu agora quero conversar com vocês todos sobre um assunto que o senador já mencionou aí no início, mas quero explorar um pouco mais, que é esse projeto de lei do governo federal que cria o Marco Legal das Startups. A proposta define os critérios para que uma empresa seja considerada uma startup e, segundo a mensagem enviada ao Congresso na semana passada, tem como objetivo fomentar esse ambiente de negócios, né? Aumentar a oferta de capital para investimentos em startups e disciplinar a contratação delas pela administração pública. Senador, o senhor já disse que já havia um projeto que debatia justamente isso, né? O Marco Legal das Startups, e agora veio esse projeto aí do governo, que é o projeto de lei complementar 249. Como é que o senhor avalia esse projeto do governo? Como é que ele pode ser combinado aí com o projeto que já vinha sendo debatido no Congresso? E o senhor acredita que vai haver uma mobilização do Congresso para que a tramitação seja célere? O senhor está no silencioso, senador. O tratamento que será dado ao projeto do governo será o apensamento daquele que já está tramitando há muito tempo no Congresso. Então, o que vamos discutir são números, né, valores, talvez aperfeiçoar um pouco essa questão do financiamento, porque nós estamos trabalhando de um lado, né, a questão do fundo, que é o PLC 135, que já votamos no Senado, agora aprovamos, está na pauta para ser aprovado o requerimento de urgência na Câmara. Votamos também dia 3 agora, de novembro, no Senado, que já foi votado na Câmara, a Internet das Coisas, o 6549, que acaba impedindo qualquer ação, né, de inovação nessa área de comunicação. Então, eu acho que o tratamento vai ser esse, o debate vai acontecer, não sei se conseguimos votar ainda este ano, porque já estamos, né, em novembro, praticamente, tem ainda processo eleitoral, tem vários projetos ainda na pauta, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer muito barulho, né, no sentido de pressionar. Eu acho que vamos fazer logo mais uma reunião, né, da inovação aí com a MEI, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, vamos chamar todos os envolvidos neste processo, porque isso é um processo, né? Nós temos aí também uma preocupação muito grande com as pequenas e microempresas, que também estão muito defasadas e precisam de apoio à inovação, porque a inovação não é apenas produto, né, e serviço, é processo também. Então, a gente tem que caminhar junto com várias ações. O maior desafio nosso, e que acho que estamos superando, era exatamente a aproximação da universidade, da academia, do Instituto de Pesquisa, com as empresas e com o governo. Né? Não se faz inovação sem empresa, mas também precisamos do conhecimento científico e tecnológico das universidades, né, do Instituto de Pesquisa. Então, eu acho que o governo manda em boa hora, mas já estava bastante maduro o debate. Acho que nós temos todas as condições, né, de votar essa matéria. Eu vou tentar, no Senado, buscar, após votar o Internet das Coisas, eu vou tentar, além da Lei do Bem, que está na fila também, porque a gente precisa modificar a Lei do Bem, exatamente também para beneficiar as empresas, que a grande maioria delas, que é do lucro presumido e do simples, que estão fora da inovação, está fora da Lei do Bem. Então, a demanda é grande, mas eu acho que a cada dia que está se passando agora, os parlamentares, de um modo geral, né, estão se conscientizando da importância da inovação. O que a gente precisa, talvez, forçar um pouquinho a barra é da Comissão Mista de Orçamento, porque o orçamento nosso da Ciência e Tecnologia, ele é menor do que 20 anos atrás. E justamente no momento em que a inovação e a tecnologia são tão necessárias, né? No momento desse desafiador com a pandemia, né? Sim. E a gente tem que reconhecer o óbvio, né? Por exemplo, se o Brasil hoje ainda está sobrevivendo, né, com a balança comercial, a gente deve muito ao agronegócio. Agora, esse agronegócio, ele nasceu basicamente da Embrapa. E você pega o orçamento da Embrapa hoje, não é menor, aliás, mal dá para pagar a folha de pagamento.
Você pega agora o orçamento dos institutos federais, se falou aí, o Igor falou da mão de obra qualificada, não é? Como vamos qualificar essa mão de obra, à exceção do SESI, né, do SENAI, do SENAC, do SEBRAE, os institutos federais são excepcionais, né? São bastante, têm uma infraestrutura boa, tem todas as condições de qualificar bem, mas o orçamento foi reduzido em 18%. Quer dizer, como é que nós vamos fazer inovação sem investimento na mão de obra, sem investimento nas pequenas e microempresas, né? Sem dar ao jovem condições para ele montar seu próprio negócio, né? Então, esse debate vai acontecer e eu espero poder colocar isso no Senado o mais rápido possível. Maravilha, senador. O Igor, na hora que elencou aqui os entraves, um deles foi justamente a falta de financiamento, de investimento, né? E o projeto de lei aí do governo e aquele que já estava sendo debatido no Congresso, um dos temas é justamente aumentar a oferta de capital para investimento em startups. Igor, como é que você avalia esse projeto que o governo enviou e quais os efeitos práticos a partir da sua aprovação, combinado aí com, como o senador disse, com o projeto que já estava tramitando, o apensamento? Rafael, bela pergunta, né? A primeira coisa, eu acho que eu estou de acordo, na verdade, assim, eu gosto do projeto, e, aliás, eu fiz parte lá no início dele, quando eu ainda estava secretário especial adjunto da Economia. Felizmente, conseguiu agora o governo enviar. Eu, apesar de achar que ele também está atrasado no sentido de que a urgência do país já tem algum tempo para que esse assunto seja regulamentado. Mas você falou em investimento, eu acho que minha primeira intervenção eu falei em 3 pontos, eu vou também continuar nos meus 3 pontos agora, são 3 coisas importantes desse projeto de lei. A primeira diz respeito ao que você mencionou, o ambiente de investimentos. Ali há um fortalecimento da segurança jurídica, né, do investimento em startup, né? O projeto, né, o marco legal, fala que o capital investido, o capital aportado, ele não é tratado como capital social da empresa. Isso do ponto de vista ali, de melhoria do ambiente de investimentos, é muito bom. Não se confunde, na verdade, aquele capital do investidor com o capital, né, dos sócios gerentes da empresa. Isso dá mais liberdade para o investimento e, de certa forma, amplia a possibilidade de capital dessas empresas. Aliás, tem dados hoje de que uma das empresas que acompanha o mercado de startups, a Distrito, fala que de janeiro a setembro desse ano já houve mais de 322 aportes aqui, né, de compras de startups no Brasil, que é algo em torno aí de 82%, 85% do que aconteceu em todo o ano de 2019. Além disso, também na linha ainda do investimento, né, do melhoria do ambiente de investimento, houve uma autorização por esse marco legal de startups de que os investimentos obrigatórios em PDI no Brasil, que são aqueles famosos das agências reguladoras, da ANEEL, por exemplo, da ANP, só o da ANP, ano passado, foi quase 2 bilhões de reais, possam ser feitos, né, em FIPs, em fundos de investimento e em fundos patrimoniais, que investem em startups. Isso também, de certa forma, amplia, né, o quantitativo, né, de capital a ser investido, potencialmente investido em startups. São 2 medidas que eu acho que fazem bem ao ecossistema de startups no Brasil. Para além desse primeiro item, que é a melhoria do ambiente de investimentos, eu acho que, de certa forma, também há uma desburocratização, por exemplo, nas questões de gestão societária, né, que são enviadas por esse marco, né, afastando a obrigatoriedade, em muitos casos, aí, de distribuição de dividendos, né, de existência de conselho de administração, de conselho fiscal, possibilitando, inclusive, que essas empresas realizem publicações obrigatórias via eletrônica, por exemplo, tirando coisas que parecem não ter muita importância, mas como, por exemplo, livros físicos por registros eletrônicos. Veja que nós estamos falando de startups, empresas de base tecnológica, e a nossa legislação ainda lida, né, com registros aí de livros físicos. Então, o segundo, né, além da melhoria do ambiente de investimentos, a questão da desburocratização, que eu acho muito importante, e, por fim, eu queria citar apenas a questão que, para mim, também faz muito sentido e foi muito bem mencionado aqui no marco, que é a questão da modernização da capacidade da administração pública, né, de se relacionar com as startups, de contratar o desenvolvimento de soluções inovadoras, né. Então, o que a gente vê
é a possibilidade de contratação, de contratos públicos para a solução inovadora, que tem que ser realmente regulamentado, mas isso também é um avanço. Então, são 3 avanços que esse marco nos traz, na minha opinião. Essa questão aí da administração pública, de fato, é muito importante. A Lana, que nos acompanha aqui pelo YouTube, ela diz exatamente isso. Seria interessante também incluir uma estratégia para facilitar a adoção de soluções de startups pelo governo, uma vez que essas soluções muitas vezes são barradas pelo processo licitatório. Esse, como o Igor falou e como a gente comentou aqui, é um dos objetivos dessa lei que cria o marco legal das startups. Diana, você que é uma defensora aí da pauta da inovação, que reclama da burocracia, dos entraves, da falta de investimento, o que você acha que muda com essa lei? Você concorda com seus colegas em relação a tudo que eles falaram? Qual que você acha que vai ser o impacto para a inovação? Bem, eu acho que o marco, as propostas do marco, elas avançam muito, né? Inclusive, a MEI, ela participou dessa formulação também, contribuindo com a visão do setor empresarial para a formulação do marco, né? Em vários momentos a gente conversou sobre isso em reuniões da MEI. O que eu vejo, reconhecendo o que as pessoas que falaram antes de mim reconheceram do avanço que ele traz, eu hoje vejo 2 desafios ainda que eu espero que a gente consiga, tá, senador, conversar sobre isso quando ele for tramitar. Um é a questão dos incentivos fiscais, né? Porque isso não está na proposta que foi enviada, e se a gente seguir o exemplo dos países mais inovadores, isso está presente, né, como instrumento de política para incentivar as startups e essa conexão das startups com as empresas, né, médias e grandes. Então, na nossa visão, reconhecendo tudo que o marco avança, falta a questão dos incentivos fiscais, porque isso é um instrumento praticado no mundo inteiro e deveria ser aqui também, se a gente quer avançar com a inovação aqui. E um outro ponto que parece que falta no marco, aqui eu estou levantando pontos que podem ser aprimorados e que ainda há tempo de fazer na tramitação do PL na Câmara. Seria a questão trabalhista, que não foi contemplada nessa última versão, entendeu? Porque para se fazer inovação e investimento de longo prazo, de muito risco, então é preciso flexibilidade, né? Uma maior flexibilização para a contratação e também prever remuneração variável, porque isso tudo faz parte do contexto em que as startups trabalham. Então, acho que ainda há tempo de que esses aprimoramentos sejam incorporados pelo relator, né? Então, a gente, inclusive, se coloca à disposição. Eu vou citar até aqui um exemplo do que acontece em Israel, né? Em Israel, eles têm o Innovation Authority, que seria como o Ministério da Inovação, e eles praticam isso amplamente. Quer dizer, a startup, ela recebe um incentivo, né? Um valor ali, ela vai implementar um projeto de inovação. Se der certo, sim, ela vai retornar aquele investimento. Se não, existe uma compreensão de que isso faz parte do processo de inovação, como de fato faz, né? Mas eu coloco isso para reflexão, porque imaginem aqui no Brasil se o governo fizesse isso, né? Não seria bem visto, né? Principalmente pelos órgãos de controle. Então, eu acho que a gente precisa difundir na sociedade esses conceitos de como a inovação pode ser incentivada, ampliada, a partir de uma visão do que já é praticado no mundo inteiro, né? Então, essa questão do fomento à inovação é muito importante. Nós acreditamos que também
a FINEP, o BNDES, outras instituições que financiam a inovação poderiam estar investindo mais, né, tanto nesses projetos com as startups, mas também inovação em geral, né, porque se a gente olhar o desembolso dessas instituições, os investimentos têm caído muito acentuadamente, né? Então, para que a gente possa assegurar um lugar no futuro e a relevância do Brasil como um país que produz tecnologia e inovação, é necessário, como disse o senador no início, priorizar a inovação, né? E que a essa priorização correspondam os recursos necessários. Tá ótimo, Jane. Você disse uma coisa aí que eu achei muito importante, que é preciso que a sociedade brasileira entenda, tendo como referência o que está acontecendo lá fora, que o ambiente da inovação, o ecossistema da inovação, ele tem uma cultura própria. Uma cultura menos engessada, mais flexível, que permita mais agilidade e adaptações. E aí, o Igor falou que uma das vantagens desse projeto aí é que cria segurança jurídica para as empresas que querem investir em startups. Aí eu pergunto, então, para o André Medina, que faz parte de uma empresa que já vem investindo há tanto tempo e trabalhando há tanto tempo com startups, o que muda na avaliação de vocês com esse projeto? Vocês percebem que vai ter mais segurança jurídica, que vai ter a proliferação desse tipo de empreendedorismo e novas opções de parcerias? Sem dúvida. Na verdade, esse marco legal das startups, ele é uma excelente iniciativa, né? Logicamente, é um primeiro passo, né? Eu acredito que é um primeiro passo, tem coisa ainda para melhorar, para evoluir, obviamente, mas ele vem junto aí com outros marcos também, como o Marco Legal da Inovação, Inova Simples, a Lei do Bem, então ele acaba complementando essas outras iniciativas em prol do empreendedorismo e inovação no nosso país, né? Então, tudo que vem para poder fomentar a inovação, o empreendedorismo, obviamente traz um benefício para todos os lados, né? Eu acho que aí o Igor chegou a comentar também os principais pontos realmente desse marco legal, seria o reconhecimento primeiro da startup como modelo de negócio, então realmente eu estou entendendo o que é uma startup, ou tentando realmente dar alguma definição. Obviamente existem várias definições de startup, se a gente pegar aí os autores, cada um vai ter uma identificação, mas obviamente a gente tem que colocar isso na parte legal, né, para que se facilite todo esse entendimento. O segundo aí realmente é a parte de fomento à pesquisa, inovação, como foi citado também, nesses incentivos a empresas, né, como a ANEEL, né, poder investir também em startup, então isso também é bem interessante. A desburocratização do investimento, né, através aí do reconhecimento do investimento anjo, então acho que isso, para o nosso momento de startup, é muito interessante, você ter realmente aquele investidor anjo que vai fomentar cada vez mais as startups, obviamente isso ajuda com que elas se desenvolvam, né, e, obviamente, tragam melhores soluções para a gente. Bom, então eu acho que esses são os principais pontos aí que a gente vê dentro desse projeto de lei. E o que ficou fora aí, né, acho que, como foi comentado também, as partes, né, trabalhistas, tributárias, que realmente isso vai ser, eu acredito, um próximo passo que temos também que definir e fazer esses incentivos, entender que uma startup, muitas vezes ela tem essa dificuldade, né, às vezes trabalhista, tributária, isso é muito pesado para ela, né? Então muitas vezes começam sem um CNPJ, começam ali desenvolvendo algo até ter os seus primeiros clientes, então assim, isso tem que conseguir ter entendido também pelo governo, e eu acho que isso vai ser o próximo passo, né? Mas eu acho que, pensando como modo geral, o Marco Legal de Startup, ela pode ser um importante instrumento, né, de aceleração do crescimento do ecossistema de inovação como um todo, né, aqui no Brasil. Então, para a gente realmente é benéfico, sem dúvida nenhuma. E vocês, Alfredo, lá do Google Cloud, como é que vocês avaliam esse projeto que estimula o mercado de startups no país, já que, quando a gente pensa aí na computação em nuvem, as startups são clientes importantes para a plataforma de nuvem da Google? Acho que mais do que clientes, Rafael, é o conceito de parcerias, né? A Google Cloud, ela trabalha muito em estimular os parceiros de negócio junto ao governo e encontrar soluções que sejam soluções transformadoras no aspecto da digitalização para o governo. Eu vejo, então, que a lei de inovação lá traz já
bastante em uso por algumas organizações de governo na contratação e empreendedorismo aí de iniciativas, e agora esse marco legal sendo estudado, aí, liderado pelo senador. Eu acho que esse traz mais um passo permitindo que o governo compre de maneira mais adequada e mais direcionada para esses pequenos nichos que são as startups, que são muito especializadas, profundamente especializadas naquela tecnologia e podem muito trazer benefícios para o Estado de uma maneira global. Quem muito já se utiliza disso, a gente vê algumas áreas da justiça com os seus laboratórios de inovação, Ministério Público com os seus laboratórios de inovação, onde ele já tem muito esse contato com empresas parceiras que tem muito esse nicho de conhecer bem a tecnologia em nuvem, desenvolver tecnologias para aquela necessidade específica daquele órgão de governo, e aí ela poder se expandir usando a nuvem para outros países, para outros mercados e para outros segmentos, até segmentos privados, levando essas boas práticas que elas aprenderam no setor público. Então, hoje, os laboratórios de inovação, usando a lei de inovação, e se tivesse aí já o marco legal das startups ativo, trazendo melhores benefícios e controles jurídicos para essas empresas, alavancaria muito esse ecossistema de parceiros interessados em trazer evolução e novas tecnologias. Achei interessante uma observação sua, que quando eu perguntei isso sobre a relação com o cliente, e aí você deixou claro um termo que é o que se usa nessa nova economia, né? Que é uma economia mais colaborativa. Então, na verdade, a gente chama parceiros e não clientes, né? Porque é um tipo de economia muito mais horizontal, né? Onde todos os players têm a sua importância, né? Esse é o ecossistema aí da inovação. Gente, o nosso tempo está voando, porque quando o assunto é bom e interessante, o tempo passa rápido mesmo. Então, eu vou fazer uma última pergunta muito rápida para vocês, porque a gente já está quase aí estourando o nosso tempo, que é o seguinte: o senador, logo na primeira fala dele, ele disse que por conta da pandemia, o Brasil talvez tenha conseguido avançar 10, 15 anos em relação à inovação, porque as dificuldades acabaram estimulando essa inovação forçada, para você poder responder a todos esses desafios aí inéditos trazidos pela pandemia. Então, eu quero saber de cada um de vocês, qual que é o principal legado de inovação que esse momento tão desafiador vai deixar no Brasil? Senador. Bem, primeiro, o conhecimento das desigualdades do país. Eu acho que esse é o maior legado, né? Nós podemos observar agora, com a tecnologia, o quanto o Brasil, né, tem de diferenças, né, e principalmente no interior do país, no norte e nordeste do país, onde as pessoas sequer têm internet, sequer têm acesso ao conhecimento. Então, pelo menos isso a gente avançou. E, com certeza, vamos poder agora fazer uma justiça social, no sentido de beneficiar as parcelas mais carentes, né, para que o conhecimento chegue lá. Então, está aí também na pauta de votação, e espero que a gente vote agora dia 3, eu também coloquei na pauta o projeto 172, que é o projeto do FUST, né, para usar esse dinheiro do FUST na banda larga nas escolas. Isso a gente deve votar agora dia 3 também. Então, você vê, a maioria aqui na capital do país, estamos sem aulas na rede pública, porque sequer temos, não é, um mecanismo de conhecimento, de tecnologia, de acesso à internet, de computador na capital da República. Então, eu acho que o legado, pelo menos o diagnóstico, é muito bom para você avançar nessas políticas públicas. Então, a gente vai sair um pouco agora do discurso e falar de recurso, como fizemos agora com o FUDEB e vamos fazer agora também com o FNDCT. Tá ótimo, senador. Muito obrigado. E para você, Igor, como é que a pandemia tem acelerado aí o processo de inovação nas empresas, valorizado mais o papel das startups e ampliado a digitalização do país, que é uma das metas mais importantes, mais caras da BDI, né? Rafael, sucintamente, eu acredito que a pandemia não modificou a tendência da digitalização da economia, mas que acelerou esse processo. E esse é exatamente o maior legado que a pandemia vai nos deixar. A aceleração de um processo de digitalização
que, por seu turno, nos abriu as portas, na verdade, para sermos mais competitivos e mais produtivos, né? Aliado a essa questão, né, desse legado, né, de aceleração, há também uma consciência, eu acho que no nível individual, no nível aí empresarial e, portanto, coletivo, do que em inglês se chama awareness, né? A nossa consciência de que essa economia digital chegou para ficar. Na sua opinião, Jana, como é que os desafios aí do coronavírus acabaram fazendo com que o investimento, a inovação passasse a ser mais valorizado nas empresas? Está no silencioso. Eu vou citar a pesquisa que nós fizemos com vocês, com a FSB, por ocasião do lançamento da nossa parceria CNI e Sousa. Um número altíssimo de empresas, por volta de 80%, me parece, disse que foi impactada pela crise, né, da pandemia. E um número altíssimo de empresas, 83%, disse que acreditava que ela somente poderia superar a crise por meio da inovação. Mas também um número altíssimo de empresas disse que não sabia como inovar, né? Então, eu acho que a crise, ela nos traz um reconhecimento de que a inovação é fundamental, não só para as empresas, quanto para o país, para a gente superar a crise de saúde, a crise econômica e a crise social, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos priorizar esse tema e investir, né? Então, daí a gente aprende com os países mais inovadores que é importante ter políticas públicas de inovação de longo prazo, robustas, com instrumentos de política e recursos, porque não adianta somente a gente ter uma política sem os recursos para implementá-la, porque senão é apenas uma intenção, né? E o Brasil precisa ter senso de urgência, né? Porque enquanto a gente está aqui discutindo, o resto do mundo está avançando muito rapidamente, né? Investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, em educação, valorizando a indústria, né? A indústria no Brasil precisa ser fortalecida, porque é por meio da indústria que a gente consegue dinamizar a economia. Então, eu acho que o legado é esse, um reconhecimento dessa importância, mas de que a gente tem que fazer muitas coisas e muito rapidamente. Caso contrário, a gente pode perder o lugar lá no futuro. Pois é, acho que todo mundo falou aqui, antes de eu passar ainda a palavra para o André e para o Alfredo, da importância que, no momento em que o governo, o país, está gastando muito para superar os desafios da pandemia, o investimento em tecnologia, inovação, pesquisa deve ser priorizado, porque é um investimento de longo prazo e que traz retornos muito efetivos e que vão garantir lá na frente a produtividade e a competitividade. Porque, assim, o que acontece é que, o senador falou, o Brasil parece ter avançado 10, 15 anos ao tratar da inovação durante a pandemia. Só que, igual ao Brasil, todos os outros países fizeram a mesma coisa. Com a diferença é que é na escala, é na quantidade de investimentos. Então, assim, o Brasil teve aí uma chacoalhada, o Igor falou que teve uma aceleração da transformação digital, mas não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Então, se a gente não endereçar esse tema da maneira como deve ser endereçado, talvez a gente fique até mais para trás naquele índice ali de inovação global, né? Eu agora passo, então, a palavra aí para o André, para saber que mudanças dentro da Andrade Gutierrez foram aceleradas com a pandemia. Você acha que a crise levou ao fortalecimento das iniciativas de inovação da empresa, André? Bom, bacana. Aqui a gente não parou, né, hora nenhuma também, a gente continuou com nossos projetos de inovação o tempo todo, mas eu acho que a pandemia demonstrou para a gente, né, que a gente é capaz de tomar respostas rápidas, né, a qualquer crise. Então, acho que tudo isso que a gente está comentando aí de agilizar, acelerar a digitalização, a inovação, nada mais foi do que a gente está percebendo que a gente consegue fazer tudo de uma forma mais rápida. É só a gente querer, se realmente a gente se vê apertado ali, a gente vai fazer. Né? Então, acho que isso ajuda a gente a tomar mais agilidade, né? Tomar decisões mais rápidas
E aí, obviamente, como a gente comentou no início, aí, a inovação aberta traz muito isso para a gente. Né? A inovação aberta ela responde a isso de uma forma muito rápida. Né? Se eu tivesse que desenvolver algo do zero, internamente, eu teria realmente uma dificuldade de resposta rápida a uma crise. Quando eu falo de inovação aberta, eu já tenho várias empresas, startups, centros de pesquisa, pesquisando algo para poder responder rapidamente a essa crise. Então, isso para a gente agilizou bastante. Né? Eu coloco como exemplo que a gente lançou na pandemia aí, uma chamada com soluções para anti-Covid, tivemos quase 200 inscrições aí. A gente fez também essa chamada em conjunto com outras empresas, com a Arcelor, Oxiteno, Saint-Gobain, VLI. Isso foi muito bacana de unir as empresas em prol do desenvolvimento rápido, né, de soluções que ajudassem a todos nós. Né? Então, isso foi muito bacana também. E, além disso, obviamente, o que ajudou na nossa empresa também foi a adoção de tecnologias que a gente já utilizava na empresa, mas muito pouco, né? Por exemplo, ferramentas aí como Teams, Zoom, né, etc., que a gente usa. A gente já tinha isso na empresa, só que aí a gente acabou acelerando bastante isso, inclusive para nossa gestão remota, né? A gente conseguiu gerir nossas obras à distância também, então isso agilizou bastante no uso e ver que as ferramentas são fáceis de usar, são tranquilas e realmente isso gera uma economia, uma rapidez, né, que gera um benefício ótimo para a empresa também. Então, acho que a gente aprende bastante com a crise, né? E acho que, obviamente, tem toda a parte negativa da crise, mas ela nos mostra que é possível fazer diferente, é possível realmente contornar isso e sair mais forte, né? Fortalecido dessa crise. Maravilha, André. E lá na Google Cloud, Alfredo, houve um aumento, vocês conseguiram identificar um aumento da procura por soluções em nuvem pelas empresas a partir da pandemia? As ferramentas começaram a ser mais procuradas? Eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que paradigmas foram quebrados, né? Obviamente que todas as questões de nuvem foram amplamente usadas porque não haveria infraestrutura própria dentro dos órgãos de governo para suportar as novas demandas digitais. Então, a nuvem foi a saída importante para isso. Mas eu responderia em 3 pontos. Primeiro, um pouco que o senador falou. A nossa população vulnerável é uma população analógica. Mal tem um sistema de telefonia analógico para se conversar. Como que a Google Cloud ajudou? A telefonia analógica, suportando essas chamadas telefônicas, colocando assistentes de robô virtuais nessa telefonia analógica, integrando com sistemas digitalizados de videoconferência com os atendentes de saúde, os atendentes de segurança social, atendentes de emprego, e como isso daqui decorreu depois do uso de inteligência artificial para que, de alguma forma, os serviços fossem bem entregues às pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Então, primeiro ponto a unificação do ambiente analógico com o ambiente digital. Esse foi a maior demanda da Google Cloud no dia. Segundo grande ponto é a questão do paradigma. Organizações como o sistema penitenciário, como a visitação poderia acontecer da família do advogado àquela pessoa presa. Mais do que isso, a adoção de criança, como é que a família poderia visitar uma criança em processo de adoção, ou como o Conselho Tutelar poderia fazer a fiscalização de crianças em situação vulnerável. Esse paradigma sempre foi presencial e a videoconferência, ferramentas de cloud, de inteligência artificial, alavancaram a quebra desse paradigma. Audiências nos próprios assembleias, nas próprias casas legislativas, nos tribunais, esse paradigma foi fortemente quebrado e ele é irreversível. E o último ponto, para aqueles que são digitalizados, a questão da colaboração. Como que efetivamente as pessoas reaprenderam a usar ferramentas de edição de texto, planilhas de cálculo, videoconferência, porém tudo isso num ambiente de colaboração virtual para não quebrar a produtividade das empresas. Então, acho que esses 3 pontos foram onde mais a Google Cloud pôde suportar os seus clientes, os seus parceiros de negócio no mundo inteiro, não só no Brasil. Pois é, a gente viu então aqui com todos vocês que o legado de transformação digital, o legado de inovação é gigantesco a partir desses desafios inéditos aí da pandemia, do novo coronavírus, desafios para o Brasil e para o mundo todo. E assim, gente, a gente chega ao fim da nossa live sobre inovação aberta. Eu quero muito agradecer a participação, a presença de vocês aqui, dos nossos convidados, o senador Isalci Cunha, da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. Muito obrigado por todos os seus conhecimentos e por toda a sua luta aí pela inovação, senador. Obrigado pela participação. Quero agradecer também o Igor Calvé, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Obrigado, Igor, pela participação.
a Giana Sagaz, da Confederação Nacional da Indústria. Obrigado, Giana. André Medina, da Andrade Gutierrez. E o Alfredo Deac Júnior, da Google Cloud. Muito obrigado a vocês. E meu obrigado também a você que nos acompanhou até agora em mais uma live da Bússola. Lembrando que semana que vem tem mais. Sempre um novo tema, um novo debate. Da Bússola, que é a plataforma de conteúdo estratégico, que é uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB. Até semana que vem, eu te espero lá. Tchau. Tchau.